Pessoal, vamos lá. A gente tem aí previsto então falar, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da política de segurança da informação para a prevenção dos crimes digitais. Os crimes digitais, eles já estão muito comuns nas empresas e cada vez mais comuns, e eu vou falar isso ao longo da palestra, né? O motivo é simples: dá muito dinheiro, tá? O crime organizado, os bandidos ganham muito dinheiro através dos crimes digitais, extorquindo as empresas. E uma coisa que eu vou destacar muito hoje também, o alvo hoje dos crimes digitais não é mais a tecnologia. O primeiro alvo, o primeiro ponto de contato são as pessoas. Então são as pessoas. O que acontece, né? Primeiro os bandidos vão entrar em contato com a pessoa, vão querer conversar com vocês, induzir vocês a alguma ação, para num segundo momento chegar na tecnologia. Hoje a tecnologia já é o segundo momento do ataque digital. O primeiro momento passa a ser o colaborador, o usuário, de falar da segurança da informação, da política de segurança e dos crimes digitais, tá? Deixa eu me apresentar rapidamente para quem não me conhece ainda. Sou Paulo Silva, diretor de consultoria da Tracker Segurança da Informação, doutor pela Federal de Santa Catarina, auditor líder 27001 e lead implementer 27701. São as duas principais normas de segurança da informação, privacidade e proteção de dados. E também atuei como professor de graduação e pós-graduação já faz um tempinho, principalmente na pós-graduação aí por mais de 10 anos. Então na Tracker, pelo menos, a gente tem aí uns 15 anos, já indo para 20 anos aí de trabalho na segurança da informação, privacidade e proteção de dados nas empresas. Quem gosta do assunto e quiser mais informações, a gente está disponível também lá no LinkedIn. E aí vamos para diretamente o nosso assunto de hoje, sem mais delongas. A gente vai falar sobre esses 4 temas, esses 4 tópicos que estão aqui na tela: os crimes digitais e a engenharia social, né? O que os bandidos estão fazendo, o que eles querem com isso, e a engenharia social. E aí vocês vão me dizer, como a gente já está acostumado em muitas palestras e muitos encontros, né? Vocês vão me dizer, mas Paulo, eu já não clico nos e-mailzinhos de golpe, eu já conheço e-mailzinho de golpe. Beleza, eu também conheço, todo mundo já está até farto, né? Dos e-mailzinhos de golpe. Né? Paulo, eu já estou sabendo, aí eu não vou clicar mais, beleza. Só que o que eu quero trazer para vocês aqui, deu uma imagem louca aí. O que eu quero trazer para vocês aqui é que os bandidos também evoluíram. Então hoje, os golpes de engenharia social, o e-mailzinho de golpe, não é mais aquele e-mailzinho básico, tá? Ele já é um e-mail muito mais direcionado, muito mais com foco no destinatário, na empresa, tá? Então tem essa engenharia social básica, mas tem também uma engenharia social, um e-mail de golpe muito mais avançado. Quero falar aqui de casos reais de incidentes, e quando eu falo casos reais de incidentes, são casos vividos pela Tracker durante as nossas consultorias, junto aos nossos clientes. Então eu não vou trazer aqui caso para vocês lá dos Estados Unidos, que eu li num livro, que a gente viu num site, nem caso lá de São Paulo, não, não. Todos os casos de incidentes que a gente vai discutir aqui são casos em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, onde a gente atua, mas casos reais vivenciados por nós durante a consultoria. E aí sim eu vou falar sobre o terceiro tópico, que é a política de segurança da informação. E a primeira coisa que eu falo de política de segurança é cultura. Cultura de segurança dentro da empresa. Não basta ter o papelzinho escrito lá, o PDF escrito a política. Tem que ser vivenciado e praticado pelos colaboradores todos os dias. E aí, de novo, a importância dessa ação que a gente está fazendo aqui agora, de revivar a política de segurança, né? Destacar a política de segurança e falar da importância dela. Por fim, eu falo de futuro e tendências na área de segurança da informação, já emendando que segurança da informação está muito ligado a pessoas, tá? Então, os colegas que estão aqui participando podem perguntar: o que eu tenho a ver com isso? Segurança da informação é o primeiro mito, né, a desmistificar. Segurança da informação é coisa lá da tecnologia, não tenho nada a ver com isso. Segurança da informação já no primeiro momento é pessoa, muito ligado ao comportamento dos colaboradores, tá?
Vamos falar dos crimes digitais e aí eu quero trazer um pouquinho aqui da evolução dos crimes digitais. A gente tem uma primeira geração de ataques cibernéticos, quando os ataques eram nas empresas de base totalmente tecnológica. Então era aquela história, o pessoal das antigas vai lembrar, do vírusinho, né? Pegou um vírusinho aqui, o vírusinho é chato, o vírusinho deixou a rede lenta e atrapalhou a minha vida. Então isso aqui é muito passado, isso aqui é mais de 10 anos atrás, em que os bandidos faziam isso aqui, né? Malware totalmente baseado em vírus, em vírusinho básico, tá? Aí depois vem a segunda geração, que é o início da engenharia social, tá? O início da engenharia social que ainda acontece hoje são aqueles e-mails de golpes e fraudes mais genéricos, né? Ah, tua conta de e-mail foi bloqueada, pague suas multas, você está sendo processado, TV com desconto, aliás, TV com desconto já tem uma, né? Sabem que boa parte da Black Friday é golpe de engenharia social, né? É golpe para tentar obter o controle do computador de vocês. E os bandidos já perceberam que dá muito desconto, o pessoal desconfia. Então, olha só, a TV de 200 polegadas pela metade do preço. Antigamente, o bandido fazia assim. O que a gente vê que os bandidos fazem hoje? Eles dão desconto pequenininho. Ah, TV de 1000 polegadas lá, só que um desconto pequenininho para você acreditar no desconto. Então, mesmo os bandidos na Black Friday estão dando desconto pequenininho para convencer vocês a clicar, né? E vocês podem perceber aqui que eu que sou da área, mais de 15 anos na área de segurança, eu não chamo de hacker, não chamo de cracker, não chamo de nada. Eu chamo de bandidos. A gente está lutando contra criminosos, o crime organizado que vai entrar na sua empresa e tentar obter alguma vantagem. Eu já vi esses bandidos, eu vou falar depois, paralisar o UTI de hospital. Tá? Hospitais foram atacados, mesmo em Santa Catarina, e teve impacto, claro, no funcionamento do hospital e na UTI também. A gente está mexendo com vidas frente aos ataques cibernéticos. Que dirá então as demais empresas, ataques em prefeituras, ataques em hospitais e assim por diante, tá? Primeira geração, pessoal, sim, era só tecnologia. Segunda geração é a engenharia social, já com e-mail, mas ainda inicial. Ah, e o que é engenharia social? Eu falo que é o golpe do bilhete em versão tecnológica, né? É contar uma historinha, contar uma história da carochinha lá, para tentar te convencer a realizar uma ação. O que o bandido quer é isso. Ele quer que você clique num link, que você responda, que você acesse um site, que você faça algo para tomar uma ação, tá? E aí a gente entra na terceira geração, que é a geração atual. A gente já tem a evolução da engenharia social, telefone, mais e-mail, mais o malware. Então eles vão, isso já está acontecendo, tá? Eles vão telefonar para vocês para contar uma historinha, para dizer que vai te mandar um e-mail. Daí tu já tem um relacionamento com aquela pessoa do e-mail. Daí eles vão te mandar um e-mail, te convencer a tomar uma ação e aí eles chegam na tecnologia. Tá? O objetivo do bandido é chegar na tecnologia, mas pelos caminhos tecnológicos, porque a tecnologia está fechada. Aonde eles arrumam brechas? No ser humano, no colaborador. Então eles vão começar com telefone, depois e-mail e depois malware. E aqui eu já posso trazer uma historinha para vocês. Eles vão telefonar para vocês, para mandar um e-mail para chegar na tecnologia. E aí eu já vou contar uma historinha de um cliente nosso, tá? Um cliente nosso passou por um golpe desses de terceira geração, telefonaram lá para o financeiro da empresa e os bandidos falaram, já para fazer ação, tá? Nem era para e-mail, nada. Ah, abre o sistema, a gente está testando se passaram pela empresa de suporte. Ah, clica aqui, clica ali. Olha só, os bandidos conheciam o sistema da empresa. Tá? O bandido, a gente. E aí que foi legal desse golpe, eles gravaram a ligação. Então, um cliente nosso que passou por um ataque de terceira geração via telefone, aqui em Santa Catarina, que eles gravaram a ligação.
E aí, tu escutando a ligação de novo, tu entende que o cara tava com o sistema aberto na frente da tela dele, tá? O bandido tava com o sistema aberto, pedindo para você fazer comandos e ele já dando os comandos ali também. Ah, agora clique aqui, clica ali, agora efetiva, não sei o que lá, tá? E o mais interessante de tudo, a gente escutando a gravação, a gente ouviu que no fundo, na voz de fundo, né, no fundo da gravação, tinha outra pessoa aplicando o mesmo golpe em outra empresa. Então, o que, que era isso? Era um era um call center. Tá? Os caras estavam num call center, imagina várias pessoas, 8 horas por dia, telefonando para as empresas para aplicar golpe. Tá? Podia ter, sei lá quantas pessoas, 5, 10, 15, 20. Então, isso que eu falo que são os bandidos, é o crime organizado extorquindo as nossas empresas. Tá? Uma pessoa aplicando golpe, mas não era uma coisa amadora, era uma coisa profissional que já tinha outras pessoas na voz de fundo, dava para ouvir, aplicando também os golpes. Beleza, pessoal? E é contra isso que a gente está lutando, contra isso que a gente está discutindo. Então, a engenharia social é essa tentativa de te convencer a clicar em algo, de realizar uma ação, e os bandidos vão utilizar alguns gatilhos psicológicos. Eles vão usar a curiosidade, o medo, a vantagem ou a solidariedade. Vai contar uma historinha de criancinha desaparecida, cachorrinho desaparecido, ou vai contar uma historinha de medo, ou de curiosidade. Ah, veja aqui o último vídeo da moda, não sei o que lá. E cada pessoa é ativada por um gatilho diferente. Então pode ser que você vai ser ativado pelo gatilho da curiosidade, do medo, da vantagem e da solidariedade. Qual é a dica de ouro que eu trago aqui? É siga sempre o procedimento da empresa. O bandido, ele vai tentar te convencer a fazer uma coisa diferente do seu dia a dia, tá? Ah, quebra um galho, me dá uma ajudinha. Para ele poder te atacar, poder te invadir, ele vai pedir algo diferente do que você às vezes está acostumado. Às vezes não, né? Eu tenho um exemplo aqui que já vai ser igual. Mas uma regra de ouro é: siga o procedimento da empresa. Vai matar 90% dos ataques, tá? Quando alguém pedir uma ajuda, quebra um galho, favorzinho e tal, que é fora da tua rotina de trabalho, acende uma luz de alerta aí, dá uma atenção, tá? E eu queria trazer esse exemplo, é um exemplo particularmente do pessoal de gestão de pessoas, do RH, se tiver alguém aqui do RH, né? Mas esse exemplo também serve para o comercial, também serve para o compras, também serve para o financeiro, também serve para TI, tá? Isso aqui é um exemplo de um golpe já antigo e bem documentado. Segue anexo currículo vitae de Andrea, conforme combinado anteriormente. E aí vai um arquivinho .zip e a pessoa abre esse arquivo .zip, vai executar, o zip já vai executar uma ação e vai tentar tomar o controle da máquina. Então imagina mandar esse tipo de golpe para um setor de gestão de pessoas que está fazendo um processo seletivo. Né? A chance de clicar é grande. Na verdade, qual é a mitigação para isso aqui? Não receber currículo por e-mails. Hoje em dia o pessoal já não recebe mais tanto currículo. Agora, imagina mandar um e-mail para um setor de vendas dizendo que eu quero comprar o produto da empresa. É grande a chance, é complicado porque é grande a chance da pessoa cair no golpe e acionar o ataque, tá? Então, a engenharia social, quando ela é bem feita, quando ela é uma engenharia social focada no alvo, na empresa específica, ela tem grande chance de sucesso. Ainda é complicado hoje combater a engenharia social. E aí, esse slide aqui é para falar também que a gente tem engenharia social através de mensagens, vocês já sabem disso, né? Hoje, tanto SMS aqui o pessoal não usa muito, mas o WhatsApp tem aumentado cada vez mais a engenharia social no WhatsApp, os mesmos cuidados que a gente tem que ter no e-mail, de verificar o remetente, verificar o destinatário, verificar o anexo, verificar o link para onde você está sendo direcionado. E, pessoal, a regra de ouro: ao menor sinal de algo estranho, não faça nada. Chame o setor de tecnologia, tá? Então, percebeu ali qualquer coisa estranha, para tudo e chama setor de tecnologia. Mais vale encher o setor de TI de chamado do que ter um incidente dentro da empresa. Incidentes dentro da empresa são muito graves e muito danosos. Então, tá ali trabalhando, pá, recebeu um e-mail, cara, isso aqui tá estranho. Chama o pessoal de suporte ali
chama o pessoal de segurança da empresa para dar uma olhada, tá? Ah, mas vou perder uns minutinhos. Eu vou contar uma historinha para vocês daqui a pouco de que um golpe dentro da empresa é muito mais danoso, tá? Então aqui é só para pontuar que a gente tem também os incidentes através de mensagens do WhatsApp. Tem essa questãozinha que eu gosto sempre de falar, pessoal, nas minhas palestras aqui de cibernética e política de segurança, é em relação ao HTTPS, tá? Durante muito tempo, a gente falou, os profissionais de segurança falaram que HTTPS é seguro e a gente estava falando errado. Porque daqui a pouco você vai cair num golpe, você vai ver lá, ah, eu estou sendo redirecionado, uma página tem HTTPS. Ah, então é uma página verdadeira, eu vou lá. Então não é verdade dizer que HTTPS, ou quando tem o cadeadinho, né? Ah, se tem o cadeadinho, tá seguro. Não é verdade sempre dizer que o HTTPS ou o cadeadinho é seguro sempre. Isso não é verdade. O que, que é o cadeadinho, então? O cadeado é a garantia de segurança entre uma origem e um destino. Garantia de segurança entre uma origem e um destino. Então, se eu tiver trancado com o bandido, somente eu e o bandido conseguimos acessar os dados. Se o meu destino do site for o bandido, somente eu e o bandido conseguimos acessar o site, tá? Então, quando que o HTTPS é seguro? Quando eu tenho certeza do site que eu estou acessando. O exemplo que está aqui na tela de vocês é um site com HTTPS, que é um site falso que visa roubar o login de Facebook, de Google e tomar o controle da máquina. Então, os sites que têm HTTPS não são necessariamente seguros. Tem um colega meu que ele caiu num golpe, colega meu de tecnologia, gestor de TI, ele caiu num golpe da Ricardo Eleutro. Na época era Ricardo Eletro, né? Ele caiu num golpe lá da Ricardo Eleutro. Os bandidos compraram um domínio de site com L no meio, Ricardo Eleutro, com Lzinho no meio, montaram um site falso de comércio eletrônico com o S do HTTPS, tá? E era um site falso e roubava dados de cartão de crédito. Então tu tem que ter muita certeza do nome que está escrito aqui. Eu coloquei em preto aqui para não destacar qual era o site. Mas tem que ter muita certeza do nome. Ah, se é Casas Bahia, se é Banco do Brasil, se é Ricardo Eletro, o nome que for, tu tem que ter certeza que aquele nome é verdadeiro, a grafia está correta, está escrito de modo correto, aí sim o cadeadinho faz sentido. Mas os bandidos compram domínios de sites parecidos com o alvo que eles querem atacar, botam o cadeado para parecer que aquilo é seguro e na verdade é um site falso de bandidos, tá? Então atenção a próxima vez que tiver o HTTPS também. E aqui que eu queria chegar nessa primeira parte da nossa palestra. Profissionalização dos ataques. Por que, que os bandidos fazem tudo isso? Por que, que eles gastam dinheiro? Eles compram domínios de site para falsificar. Eles estudam a empresa. Se eles quiserem atacar, eles vão olhar as redes sociais de pessoas, tá? A gente tem casos de clientes nossos em que o diretor viaja para o exterior ou um gerente viaja para o exterior e começam a acontecer ataques no nome daquele diretor e no nome daquele gerente. Porque os bandidos sabem que ele está no exterior com outro fuso horário, ele não está dentro da empresa, o pessoal não está falando com ele todo dia e fazem ataques em nome daquela pessoa quando ela viaja para o exterior. Eu tenho aí mais de 5, 6 casos nossos de que a gente vê assim, aquela pessoa-chave foi para o exterior participar de uma feira ou tá de férias e tal, os bandidos começam a clonar o site clonar o celular daquela pessoa e fazer ataques em nome da pessoa que viajou para o exterior. Então eles estudam, tá, pessoal? Eles estudam a empresa, eles estudam as redes sociais e eles fazem ataques elaborados. E por que isso? Porque dá muito dinheiro. E o principal ataque está aqui na tela de vocês, é chamado de ransomware. Ransomware está em inglês, é sequestro de dados, tá? O principal ataque é o sequestro de dados. Está aqui também, crimes virtuais podem se tornar mais lucrativos do que tráfico de drogas. Tá aqui também o golpe do boleto. Sim, o golpe do boleto ainda acontece, mesmo com boleto registrado. Os bandidos têm um jeitinho lá
de fazer o golpe do boleto, tá? A gente já pegou caso de golpe de boleto de mais de 200 mil reais, que foi pago para os bandidos, ao invés de pagar para a pessoa verdadeira, correta, tá? Mas o sequestro de dados é o quê? Sequestro de dados é quando eles conseguem invadir a sua rede, criptografar os dados e cobrar resgate. É isso que os bandidos querem. Eles deixam a empresa inteira sem funcionar, tá? Deixam a empresa inteira sem funcionar e eles cobram resgate. E aí eu vou contar uma história rapidinha de um cliente nosso em Florianópolis, um caso específico que pegou um ataque de sequestro de dados. Esse nosso cliente ficou 5 dias sem operar, eles cobraram resgate. No começo era 50 mil reais que eles estavam cobrando na época, isso faz alguns anos já, tá? Na época era 50 mil reais, paralisou a empresa toda. Eu tive a experiência de entrar em uma área administrativa e ver 70 computadores desligados. Imagine isso. Por que eu chamo de bandido, né? Tu vê isso aí, é bandido. Cara, tu entra na área administrativa, 50 computadores desligados e as pessoas sentadas na frente do computador. Cara, não tem rede, não tem como tu trabalhar. Os caras sequestraram a empresa, tá? Começaram cobrando 50 mil reais, a gente terminou negociando com 25 mil. Eles atendem, tem helpdesk, tu fala no chat com eles, tá? Quando tu começa a falar no chat com eles, tem um chatzinho específico que eles dão, eles agradecem pela escolha do serviço, tá? Só obrigado por escolher a nossa empresa. Eles fazem, escrevem isso. Eles deram uma bronca na gente porque a rede não estava segura. Falaram: ó, essa rede de você, o bandido, tá? Essa rede de vocês está perigosa, vocês arrumem isso aí. E o mais interessante de todos para ver como é que eles agem. Depois que a gente pagou, eles liberaram a empresa, eles sempre liberam, porque isso é um negócio, tem que funcionar para eles, né? Então tu paga o resgate, eles liberam a empresa. E aí eles nos deram, para fechar a história, 1 ano de garantia. O que eu falo que é o crime organizado, né? Profissionalização dos ataques. Né? A empresa que nos atacou deu 1 ano de garantia, que é o que? Eles falaram assim, bem assim: olha, vocês já estão cadastrados em nossos sistemas e durante 1 ano a gente não vai atacar vocês de novo. Se vocês não arrumarem a rede, não arrumarem as coisas, depois de 1 ano a gente pode voltar a atacar vocês de novo, tá? Então a gente pagou lá os 25 mil na época para 1 ano de garantia, tá? É um pequeno exemplo do que acontece com um sequestro de dados. É muito danoso para as empresas. Aquele e-mailzinho que parece inocente, que parece básico, na verdade ele é a ponta do iceberg para uma paralisação total da empresa, tá? E falando de sequestro de dados, pelo menos aqui na Tracker, com clientes nossos, aí não é só diretamente, indiretamente também, chega até gente, até nós, pelo menos 2 ou 3 incidentes de ransomware por semana. O ataque de dados, o sequestro de dados ainda acontece e acontece muito. O que acontece hoje em dia é que é difícil eles tomarem a empresa toda. São muitas camadas, muita segurança, mas é difícil eles tomarem a empresa toda, tá? Mas sequestro de dados, tentativa de sequestro de dados, vamos dizer assim, acontece direto. E tá aqui, né? Crimes virtuais podem se tornar mais lucrativos do que tráfico de drogas, tá? Então essa é a primeira parte. Eu tentei pontuar com vocês, assim, qual é o cenário atual da segurança. Estamos combatendo profissionais que querem extorquir a nossa empresa e é nesse cenário que se enquadra a segurança da informação. Vamos para a segunda parte, falar de casos reais de incidentes e depois da importância da política de segurança da informação. Beleza? Temos um caso aqui, então. O primeiro caso que eu quero comentar: recadastramento bancário por telefone. Aconteceu também com um cliente nosso. Ligaram diretamente para a pessoa do financeiro, falando, e eu conversei com a pessoa, acompanhei bem esse caso, né? Falando que era do banco, a pessoa se identificou, é do banco tal, para fazer uma atualização no software bancário, tá? E aí ela falou: olha, eu vou te mandar um e-mail com a atualização, espera aqui na linha, ou eu vou te mandar um e-mail, não precisa se assustar, tem problema, é do banco e você faz a atualização. A pessoa do financeiro, ok, aceitou, recebeu o e-mail, clicou no e-mail e executou o software. Só que daí, né, ó, envio de arquivo com malware, com vírus, né, telefone e e-mail.
Só que aí o que aconteceu? Abriu aquela tela preta, começou a passar um monte de letrinha, a pessoa achou aquilo estranho, se assustou, desligou tudo e chamou o setor de TI. Tá? Então, a parte de engenharia social foi bem feita, mas a parte de malware, de vírus, foi mal feita e aí o ataque não seguiu em frente. Mas é um ponto aqui que eles telefonam mesmo. Talvez vocês já passaram também por esse tipo de incidente. Eles telefonam mesmo e tentam empreender alguma ação ali, tá? Aqui tem um outro caso um pouco diferente. Notebook do colaborador usado em casa. Então era o caso de uma indústria. O colaborador, ele levava, era um gerente, gestor, ele levava o computador para usar em casa também, tá? E ele acabava também usando o computador em casa, o notebook da empresa, às vezes para fins pessoais. Então, eu estou em casa, pô, mas vou fazer alguma coisa pessoal aqui e acabava usando, tá? Daí a importância da política de segurança da informação, que a gente vai falar depois, né? Então ele acabou levando o notebook para casa, já era uma prática da empresa, home office e tal, que a gente tem hoje em dia, né? Mas o erro foi que ele usou em casa o computador da empresa para fins pessoais. Aí, em casa, ele pegou o ransomware, tá? Pegou o vírus em casa, levou para a empresa, e os vírus têm essa característica, ele infectou em casa, levou para a empresa, quando espetou o computador da empresa, ele alastrou e pegou na rede toda. A empresa conseguiu conter o ataque, ele ia alastrar, ia realmente esse caso, pegar na empresa toda e paralisar a empresa, mas aí eles conseguiram conter o ataque em andamento e levaram 4 horas para recuperar a empresa. Tá? Então ainda teve uma interrupção de toda a empresa, da rede, dos servidores, por 4 horas. Tá? Então, bem danoso aí. Tanto a questão de telefonia, telefonar para a empresa, quanto a questão de usar o notebook em casa. Aqui a gente tem a questão de senha fraca. Tudo isso aqui remete lá para a política de segurança, que eu vou falar daqui a pouco, a importância da política de segurança da informação, né? Esse caso aqui foi também um caso de ransomware, tá? Com um cliente nosso que a gente acompanhou, acompanhou até a recuperação, prestou auxílio também na recuperação, né? Senha fraca de ex-colaborador. Aqui eu tenho dois problemas. Primeiro, que a conta do ex-colaborador ficou ativa. Isso é um problema. O ex-colaborador devia ter bloqueado a conta, né? O cara foi desligado, a conta dele devia ter sido bloqueada. E o segundo problema, essa conta de ex-colaborador na rede, ela estava com uma senha fraca, tá? Então o malware na rede conseguiu bater naquela conta. Eu tenho dois problemas aqui, né? A conta de ex-colaborador e a senha fraca. Com isso, o malware conseguiu bater naquela conta, até que ele conseguiu invadir a rede. Vê que esse caso não usou engenharia social, foi só a senha de ex-colaborador junto com a senha fraca, né? E aí ele causou um impacto parcial na rede de computadores também. Ele conseguiu invadir, mas ele pegou somente um setor. Ele não conseguiu propagar para outros setores, tá? E aí tem questões tecnológicas de VLAN ali que o pessoal conhece bem, que contém o ataque. O ataque ficou preso numa subrede, tá? Esse terceiro, quarto caso aqui também é um caso diferente. É um caso interessante. Pagamento por serviço gratuito. Aconteceu em um cliente nosso, em que eles utilizaram um serviço gratuito de consulta na internet. Sabe esses serviços de consulta do governo? Né? Consulta, eu não sei exatamente que serviço que era, a gente acompanhou na época, né? Mas olha lá, consulta CNPJ, consulta não sei o quê. Então tem um monte de sites aí de consulta do governo que você pode usar gratuitamente. E aí, olha só que interessante que aconteceu nesse caso. Eles usaram o serviço de consulta gratuita de um determinado serviço do governo e alguns minutos depois, algum tempo depois, mas questão de no mesmo dia, né, horas, minutos, veio um boleto para pagar, tá? A pessoa que usou o serviço recebeu no e-mail, tá aqui, ó, R$ 9,90 para pagar pelo serviço que você usou de consulta lá. E a pessoa pagou. Nesse caso aqui foi R$ 9,90 e a pessoa até por desatenção, talvez, ou achar é muito certo o golpe, né? Pô, eu usei o serviço, veio a cobrança, eu vou pagar. Mas era um serviço gratuito do governo. Então vê até que ponto os golpes e fraudes chegam. Tu usou o serviço gratuito, veio um boleto e a pessoa inadvertidamente pagou.
Imagine 9,90. Quantos 9,90 no Brasil todo esses bandidos estão arrecadando, tá? Então, são diversos os golpes. Aqui rapidinho eu passei 4 golpes diferentes, né? Telefonia, usar o computador em casa, sem a fraca de ex-colaborador, pagar por serviço gratuito. E tudo isso aqui, pessoal, remete lá para a política de segurança da informação. Vocês podem me questionar, mas Paulo, como é que eu me protejo disso? Como é que eu sei que eu não estou contribuindo para os bandidos, abrindo uma brecha aqui na empresa, tá? A resposta é política de segurança da informação. A política de segurança da informação, já vou falar na sequência, traz a solução de como é que eu devo me comportar de modo seguro dentro da empresa. Ó, já é, né? Eu estou falando aqui. O próximo passo agora é falar exatamente da política de segurança da informação, tá? Política de segurança da informação, pessoal, então, é a orientação de como me comportar na empresa de modo seguro. A política de segurança não deve ser teórica, ela deve ser prática. Além da política de segurança, aqui na jornada de segurança, a gente vai desenvolver uma cartilha de segurança da informação também, tá? Que é mais prática. Política de segurança tem que ser prática, tem que ser aquela coisa cotidiana do dia a dia, tem que ser cultura de segurança, ok? E aí a primeira coisa para falar de política, falar que a segurança da informação não é tecnologia. Segurança da informação versa sobre esses 3 aspectos que estão aqui na tela. Pessoas, e veja que eu comecei por pessoas, né? A primeira parte da política de segurança, da segurança da informação, o primeiro aspecto da segurança da informação são pessoas. Cultura, capacitação e conscientização. E aí a gente tem o segundo aspecto da segurança da informação: processos. Aqui está a política, metodologias, normas e procedimentos. Então, primeiro eu trabalho pessoas, depois, complementarmente, eu trabalho processos. Em um terceiro momento, eu trabalho ferramentas, que são as tecnologias. Tecnologia é suporte, mas nenhuma ferramenta vai dar conta se eu não tiver pessoas treinadas e capacitadas e bons processos na empresa, tá? Eu tenho que ter pessoas com comportamento seguro e complementar processos bem desenvolvidos. Aí sim a tecnologia, de novo vai dar o joinha lá, será? Aí sim a tecnologia ajuda, tá? Então tecnologia é um complemento na segurança da informação, não é necessariamente a base. A base somos nós aqui, os colaboradores. Legal? Avançando aqui, então, falar um pouquinho da política de segurança da informação. O que é a política? Qual é o objetivo, né? Definir o posicionamento da empresa. A política de segurança é a empresa declarando o que ela espera do colaborador. Empresa, estou aqui na minha política de segurança declarando que eu espero esse comportamento dos meus colaboradores. Lá vai dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito com os vários recursos. Imaginem que a empresa entrega para vocês um computador para trabalhar, entrega um notebook, entrega um celular corporativo, e a parte virtual, a empresa entrega um e-mail, entrega um acesso à internet, entrega vários sistemas para serem utilizados, entrega vários arquivos. Então, o que a empresa espera de mim em relação a comportamento seguro frente aos recursos que a empresa me entregou? Isso é a política de segurança da informação, é definir o posicionamento da empresa. Depois, a política de segurança gera a conscientização dos usuários. Olha, então agora, colaborador, você sabe como deve trabalhar, você sabe o que é o correto, o que é o esperado da empresa e o que não é esperado da empresa, certo? Então, essa conscientização do que deve ser feito e o que não deve ser feito é também papel, é responsabilidade da política de segurança da informação. E agora que a gente tem uma conscientização, a terceira parte da política é permitir a cobrança de responsabilidades.
Então, a empresa já definiu o posicionamento, já gerou conscientização. Agora, se o colaborador não se comportar de modo adequado, acidentalmente ou intencionalmente, a empresa pode aplicar medidas disciplinares com base na política de segurança da informação. É claro que ninguém quer chegar nesse ponto, né? Ninguém quer sair aplicando medida disciplinar, não é esse o objetivo, mas a política de segurança permite a aplicação de medida disciplinar, principalmente em casos intencionais, quando se observa que ficou evidente que o colaborador quis roubar dados, prejudicar a empresa, cometer algum incidente ali, tá? Mas nos casos de incidente não intencional, a medida disciplinar geralmente é, ou primeiramente é, reforço de conscientização. A principal medida disciplinar, entre aspas, medida disciplinar, né, que a gente tem trabalhado é o reforço de conscientização. Tá? Ah, você fez errado, legal. A gente vai te explicar novamente, vai te conscientizar novamente para que você não faça errado daqui para frente. Legal? Então aí, 3 pontos chaves da política de segurança da informação. E a partir disso, o outro objetivo da política de segurança é a redução dos incidentes. Incidente é tudo aquilo que acontece de errado dentro da empresa, né? Olha, não devia ter tratado o e-mail dessa maneira, não devia ter feito um acesso à rede dessa maneira, não deveria ter usado o sistema de informação dessa maneira. Então, todos esses usos inadequados são os incidentes de segurança. E o objetivo da política é a redução de incidentes, dos incidentes não intencionais, quando o colaborador faz errado sem querer, né? E dos incidentes intencionais também, quando acaba tendo alguma questão ali que o colaborador, ou até partes externas, tá? Eu tenho, na verdade, os incidentes intencionais geralmente são externos. Alguém de fora da empresa tentou empreender uma ação que prejudica a empresa, tá? Bem tranquilo, então, redução dos incidentes. E aqui, então, para fechar essa questão do papel do colaborador, essa questão da política de segurança, qual é o papel do colaborador, o papel de cada um de nós? Estamos aqui com 60 participantes, tem o pessoal no auditório também, então deve dar um grupo maior. Qual é o seu papel? Qual é o papel de cada colaborador na segurança da informação? O primeiro papel é cumprir a política de segurança. Ah, mas Paulo, eu vou ter que saber a política de segurança de cor. Eu vou ter que ir lá decorar a política, eu vou ter que saber ela toda? Não. Você tem que conhecer que a política existe e conhecer eventualmente as principais regras, as principais diretrizes. Você tem que ter uma boa noção de segurança dentro da empresa. E por isso também que a gente vai disponibilizar depois a cartilha de segurança. A cartilha é o que vai ficar mais na sua cabeça, tá? Então o colaborador tem que conhecer a política de segurança e conhecer as boas práticas de segurança da empresa. Isso sim é importante, tá? Não precisa decorar a política, saber ela de cabo a rabo. E uma coisa que eu sempre falo que é mais importante, né? Lá no fundo, a gente sempre sabe quando está fazendo errado, tá? Pelo menos a gente desconfia. Todo colaborador, pô, tu tem o teu jeito de trabalhar, né? Eu sempre falo do processo padrão da empresa. Siga o processo padrão da empresa. Os incidentes, os golpes e as fraudes começam quando a gente sai do processo padrão da empresa. E todo mundo sabe o seu jeito de trabalhar. Ah, pô, meu jeito de trabalhar é assim, né? Eu recebo ali, clico aqui, cadastro lá, disparo ali e está resolvido o meu trabalho. Então todo mundo conhece, documentado ou não documentado, todo mundo conhece o seu procedimento padrão de trabalho, né? Então a regra maior de segurança é siga o procedimento padrão de trabalho da empresa. E os golpes e as fraudes e os incidentes começam quando você sai, quando você foge ou escapa do processo padrão, tá? E lá na frente, lá no fundo, a gente sempre desconfia quando a gente está fazendo errado. Eu já acompanhei dezenas, centenas, vou dizer milhares talvez não, mas já acompanhei centenas de casos de golpes e fraudes nas empresas, né? E sempre começa com desvio do processo padrão, alguma coisa que acontece ali
E o colaborador lá no fundo, ele sabe que aquilo não é exatamente o comportamento mais correto do mundo, tá? Então, quando você tiver nessa situação de dar uma desviada do procedimento padrão, mesmo que seja por uma boa ação, é para atender o cliente, é para fazer uma coisa boa, eu não sou mal intencionado. Mas sempre que você tiver que desviar do processo padrão, dá uma olhadinha na política de segurança, ou até melhor, conversa com o pessoal da segurança da informação. Beleza? E aí cumprir a política no uso dos recursos corporativos e no uso de dispositivos pessoais. Esse último item aqui é interessante. Notificar incidentes. Também é papel de todos os colaboradores notificar incidentes quando identificados. Então, se você identificou alguma coisa errada frente à política de segurança, aí no seu setor, aí na sua área, o que você vai fazer? Você vai notificar um incidente. Existe na empresa, está documentado lá na política, um canal para notificação de incidentes. Então, notifica o incidente que a equipe de segurança vai tomar uma ação. Mas Paulo, poxa vida, eu não tenho certeza se isso é um incidente ou não é, por isso eu não vou notificar. Olha, se você tem um cenário que você não tem certeza se é um incidente ou não, chama o pessoal da segurança. Chama lá o pessoal, troca uma ideia, né? Chama o pessoal da TI, chama o pessoal da segurança da informação, troca uma ideia com eles, que eles vão poder lhe orientar se isso é ou não um incidente. Beleza? Fechou? Temos mais alguns minutinhos, então vamos para a reta final da nossa conversa. Nessa reta final, a gente vai falar de futuro e tendências. Então, a gente já falou que ocorrem os crimes digitais. Crime digital é uma realidade aqui e agora nas nossas empresas e ocorre principalmente através da engenharia social. O bandido vai jogar uma historinha ali para mim, tentando me convencer a clicar em alguma coisa, ok? Falamos de casos de incidentes que ocorrem e, principalmente, falamos da importância da política de segurança da informação aí na sua empresa, tá? E agora, na reta final, vamos falar sobre futuro e tendências. Primeira tendência, que eu sempre gosto de colocar: maior complexidade. Mais complexidade. O que eu quero dizer com isso? A nossa tecnologia, as nossas empresas e os nossos sistemas estão ficando mais complexos. Perceberam como a empresa está ficando mais complexa? A tecnologia está ficando mais complexa. Talvez a tecnologia para o colaborador na ponta está ficando mais simples, mas a estrutura de tecnologia está ficando mais complexa. Eu tenho nuvem, eu tenho dispositivos móveis, eu tenho integração de uma série de sistemas, tenho redes sociais, tenho troca de mensagens. O ecossistema da nossa tecnologia está ficando mais complexo. E essa complexidade traz vulnerabilidades. Se eu disser para vocês, hoje, pela complexidade, as nossas empresas estão mais vulneráveis do que 10 anos atrás ou do que 15 anos atrás. Tá? 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez 20 anos atrás, as empresas eram mais desconectadas. E como elas eram mais desconectadas, tinha menos vulnerabilidade. Tá? Era mais pessoal, mais offline. Pelo aumento da complexidade, o aumento da interconexão, da conectividade das empresas, isso traz vulnerabilidade, traz aumento dos crimes digitais e aumento de vulnerabilidade. Bah, Paulo, então quer dizer que a gente está ficando mais vulnerável ao invés de mais seguro? Potencialmente sim. Potencialmente a estrutura está ficando mais vulnerável ao invés de mais segura, tá? Outra questão que eu quero trazer aqui, cada vez mais regulação, né? E as empresas estão sendo cada vez mais reguladas nessa área de tecnologia e segurança. Então eu tenho aí a NTT, a ANS na área da saúde, CVM, social, LGPD, que é a grande bola da vez, né, de regulação. As empresas estão cada vez mais reguladas, também traz responsabilidade para as empresas. E aí, para concluir a nossa conversa, a última tendência é a evolução constante dos golpes. Os bandidos, os criminosos, não estão parados no tempo.
Eles estão criando golpes novos, criando histórias novas, criando ataques novos. Teve até agora, recentemente, o que está pegando para todas as empresas é o chamado golpe do CEO. Eles se passam pelo dono da empresa. Se eu disser para vocês assim, gente, 80% acho que dos meus clientes para mais, 80% para mais dos nossos clientes já tiveram algum contato com esse golpe do CEO, tá? É o golpe da moda agora, né? Que é o quê? Eles se passam pelo dono da empresa e pedem para o financeiro realizar algum tipo de pagamento, tá? Mas eles não pararam aí. Já tem o novo golpe agora que o outro cliente nosso pediu, que é o golpe das assinaturas eletrônicas. Como tem muito software de assinatura eletrônica, os bandidos estão se passando por assinatura eletrônica. Eles mandam e-mails, tem assinatura eletrônica desse documento, assina aí. E as pessoas clicam, executam e assinam. Então, assim, para concluir, os bandidos não estão parados no tempo, a gente tem a evolução constante dos golpes e, em caso de qualquer dúvida, entre em contato com a área de segurança da informação ou com o setor de TI, tá? Vi qualquer coisa estranha, qualquer coisa suspeita, pessoal, mais vale perder 5 minutinhos ali, perder 10 minutinhos, do que ter um golpe, ter uma fraude, ou pior ainda, ter um sequestro de dados dentro da empresa, tá? Isso é muito, muito importante. Obrigado pela atenção de vocês. Essa era a mensagem que eu gostaria de passar e espero ter assustado-os bastante. O meu papel aqui é esse, né? A gente que trabalha todo dia com segurança, a gente sabe dos riscos que as empresas estão correndo. Então, o nosso papel aqui, de modo bem intencionado, é assustá-los um pouco, passar um pouco do que é o nosso dia a dia. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Espero aí ter esclarecido e até a próxima.